Bom, galera, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que logicamente vem depois da primeira, não é? Não é assim que nós aprendemos em matemática, que o 2 ele é sucessor do primeiro, então. Pois é, eu aprendi isso em matemática e foi isso que impossibilitou ser aprovado no vestibular. Este é um dos meus talentos. Então, olha só, vamos agora falar de eletrólitos e soluções eletrolíticas, que você não imagina o que é. Hoje, talvez, até tenha alguma noção, mas você não sabe também, vai aprender agora. Então, olha só, o que é um eletrólito? Eletrólito é um composto que conduz corrente elétrica, né? Elétrica não existe. Que conduz corrente elétrica em solução aquosa. Lembrando que corrente elétrica ela é abreviada pela letra I, tá? E eu vou abreviar também para economizar escritas, tá? Então, eletrólito é tudo aquilo, todo composto que vai conduzir corrente elétrica quando estiver em solução aquosa. Lucas, o que é uma solução aquosa? É jogar água e dissolver, tá? Então, se um composto, quando você coloca água, se ele conduzir corrente elétrica, ele é um eletrólito. E aquela solução que ele deu origem, que vai conduzir a corrente elétrica, é a solução eletrolítica, como você pode observar. Então, veja bem, ó. Eletrólito é aquele composto que, quando estiver em solução aquosa, conduz corrente elétrica. E um eletrólito dá origem, portanto, a uma solução eletrolítica, que é a solução que veio desse eletrólito. Beleza? Bom, como que a gente vai organizar, então, essa parte da matéria? Eu organizei aqui para vocês em dois esquemas muito bonitos, né? Só que ao contrário, porque uma letra é feia mesmo. Olha só. Lembra que existem as substâncias iônicas que faziam ligações iônicas? Claro que você lembra porque eu confio em você, eu não te conheço, mas eu deposito minha confiança em você. E também existem as substâncias moleculares, que são aquelas que fazem ligações covalentes, tá? Então vamos primeiro pensar numa substância iônica. Uma substância iônica ela pode ser insolúvel em água, não dissolver. Meu, se a substância não dissolve em água, o que ela vai querer conduzir na vida? Ela não conduz nada, então ela é um não eletrólito. Ela não conduz, como que ela vai formar, ou melhor, ela não solubiliza em água. Como que ela forma uma solução eletrolítica? Impossível. Se ela não dissolve, ela não pode ser um eletrólito. Agora, se ela for solúvel em água, ela será um eletrólito. Tá? Ela será um eletrólito porque ocorrerá um processo chamado de dissociação, que eu vou marcar aqui pelo número 1 e vou desenhar aqui, desenhar não, né? Eu não sei, não sou professor de arte. Até sei desenhar, mas não vou mostrar esses talentos agora. Que vou representar por 1 aqui embaixo. Então veja bem, NaCl, cloreto de sódio é um composto iônico, porque nós temos um metal ligado a um metal, você já sabe disso, nem precisava ter falado, né? Então olha só, o NaCl quando está em solução aquosa, ele dá origem ao cátion Na+, mais o ânion cloreto, Cl-. Lucas, o que aconteceu aqui? Veja bem, ocorreu um processo que é chamado de dissociação. O que é a dissociação? O NaCl não é um composto iônico? Se ele é um composto iônico, ele possui íons. O que eu fiz quando coloquei a água foi separar os íons que já existiam. E isso é a dissociação. É quando nós separamos os íons que já existem. Tá? Então, eu só separei o que já existia. Esse é um processo denominado de dissociação. E aí, portanto, estes íons conduzirão corrente elétrica. Portanto, ele vai ser um eletrólito. Vamos observar agora um composto molecular. De novo, se o composto molecular ele é insolúvel em água, cara, ele quer conduzir o que na vida? Não conduz nem carro, né? Que não tem carteira. Ele é insolúvel em água, não vai conduzir nada. Por quê? Porque se ele é insolúvel, ele não forma uma solução, ele não se dissolve em água. Então, ele será um não eletrólito de novo. Então, não eletrólito. Problema dele, não o meu, né? Mas enfim. Ele é um não eletrólito. Ah, Lucas, então se ele for solúvel, ele será um eletrólito? Cuidado, porque agora é diferente do composto iônico. Um composto iônico, substância iônica, quando ele é solúvel, ele é automaticamente um eletrólito. Se ele é bom ou ruim, eu não sei, mas ele será um eletrólito. Agora, um composto molecular, não é porque ele é solúvel em água que ele necessariamente é um eletrólito. Ele pode não conduzir corrente elétrica, por exemplo, açúcar. Um açúcar dissolve em água? Sim, ele é solúvel, mas ele não conduz corrente elétrica. Então, ele é não eletrólito. Agora, se um composto for solúvel em água e ele sofrer ionização, que eu vou marcar por número 2, ele será um eletrólito. Tá? Então, veja bem, vamos lá. Número 2. Pegar aqui o HCl. Eu sei que o hidrogênio ligado a um A metal é um composto molecular.
O HCl, quando está em solução aquosa, dá origem a o H+, mais Cl-. Aqui ocorreu um processo de ionização. O que é ionização? Veja bem, HCl é um composto molecular, cara. Ele não tem íon, ele é uma molécula. Porém, quando eu coloco em água, surgem íons. Então, ionização é o surgimento de íons. Então, é o aparecimento, o surgimento de íons. Vamos dizer assim, surgimento de íons. Então, olha só, não confundam, e esses íons, logicamente, vão conduzir corrente elétrica. Então, vocês não podem confundir dissociação com ionização, são coisas diferentes, né? Lógico, senão teriam o mesmo nome. Então, veja bem, dissociação ocorre em composto iônico. Por quê? Já tem o íon, eu só estou separando os íons, afastando eles. Agora, ionização ocorre em compostos moleculares. Eu originei um novo íon, uma coisa que não existia. Então, lembrem sempre, composto iônico dissocia, composto molecular ioniza. A gente vai usar muito isso nas aulas de funções da química inorgânica. Beleza? Vamos fazer agora, então, um exercício para ver como que cai isso no vestibular. Olha aí um exercício da Unicamp. A água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico, H2SO4, também é um mau condutor. Explique o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser boa condutora de corrente elétrica. Então, olha aqui na lousa o porquê será que acontece isso daqui. Então, veja bem. O exercício fala que a água pura ela não conduz corrente elétrica. E o exercício fala que o ácido sulfúrico também não conduz corrente elétrica. Mas o exercício fala que quando eu coloco o H2SO4 em água, conduz I. O que é I mesmo? Corrente elétrica. Por quê? A resposta é simples e é óbvia. Gente, lembra daquela aula, de uma das aulas passadas que eu dei? Composto molecular não conduz corrente elétrica. Agora, quando ele está em solução aquosa, o que ele acontece mesmo? Olha só, composto molecular, que é o caso do H2SO4, quando é solúvel, ele vai ionizar e vai dar origem, portanto, a íons que não existiam. Então, por quê? A água sozinha não conduz, o ácido sulfúrico sozinho não conduz, mas quando eu combino os dois, o ácido sulfúrico, por ser molecular, ele dá origem a novos íons, íons que não existiam, ou seja, o ácido sulfúrico ele ioniza e, portanto, conduzirá corrente elétrica sendo um eletrólito. Tranquilo, né? Super simples. E é isso. Próxima aula a gente vai usar os conceitos que nós vimos agora para entender as principais funções da química inorgânica. Nos vemos na próxima aula do Personal Educa. Um abraço. 2 abraços, quantos abraços quiser.